Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS e hoje eu vou mostrar para você uma estimativa de custos real de uma importação marítima em container compartilhado da China que eu acabei de fazer para você entender melhor como que funciona a questão das despesas da importação. Estou lembrando que isso aqui, antes de chegar nessa estimativa, a gente teve que passar por todo um processo de achar um fornecedor confiável no exterior, avaliar vários fornecedores, dentre os vários fornecedores, escolher um que estava com o melhor preço, as melhores condições, solicitar para esse fornecedor uma fatura. Essa fatura aqui é o seguinte, eu tirei algumas informações dela, porque tinha nome de fornecedor, nome de cliente, outras informações aqui que não se aplicam aqui para essa aula, para essa explicação. Mas aí a gente precisou também saber qual o código de classificação fiscal correta de cada mercadoria. Então você pode observar o seguinte, que a gente tem aqui, ó, 1 NCM, 2 NCMs, 3 NCMs, 4 NCMs, 5 NCMs. O que é o NCM? É a nomenclatura comum do Mercosul. Para cada produto, são vários produtos, você pode observar que são vários produtos, né, aqui dentro da mesma fatura. Para cada grupo de produtos tem uma classificação fiscal específica sobre ele. Então a gente tem que saber o NCM correto, porque para cada produto tem que saber qual que é a alíquota do imposto de importação, do IPI, do PIS, do COFINS e do ICMS. Lembrando que o ICMS é um imposto estadual, tá? Mesmo assim eu tenho que saber a alíquota também, não quer dizer que é sempre a mesma alíquota para todos os produtos dentro do mesmo estado, não. Então o ICMS é devido para o estado de estar localizado a empresa importadora. E como é uma fatura que tem muitos NCMs diferentes, muitos itens com preços diferentes dentro da mesma fatura, isso aqui dá muito trabalho para conseguir fazer a estimativa da forma correta, tá? Depois que eu conseguir levantar todas as despesas tributárias e não tributárias da importação, para começar a fazer o rateio, que isso aqui tem que ratear tudo. Primeira coisa, eu tenho que saber quais são os custos específicos desse NCM, os custos específicos desse NCM, entendeu? O custo específico de cada NCM. E depois que eu acho o custo geral desse NCM, eu tenho que fazer um rateio de todas as despesas para conseguir chegar no custo de cada item, e depois eu tenho que achar o custo unitário de cada item que está aqui, entendeu? Então isso dá um baita de um trabalho. Eu fiquei umas 4 horas, eu acho, fazendo essa estimativa de custos aí. Deu várias páginas aí de estimativa. Tem muita empresa aí no mercado, muito profissional no mercado, tem alguns que fazem até o serviço de forma gratuita, né? Você apresenta para ele lá a fatura, ele já calcula. Ele não vai fazer isso que eu estou fazendo para esse cliente, tá? Ele não vai fazer. Ele vai apresentar no máximo, sim, uma estimativa geral de tudo, englobando tudo, mas o cliente não vai saber exatamente o custo unitário de cada item. E aí fica difícil, a não ser que o cliente, assim, eu acho que o cliente nem vai conseguir, sinceramente, sabe por quê? Se ele não tiver acesso a todas as despesas que aquele profissional levantou, não tem como fazer o rateio. E provavelmente aquele profissional não vai querer passar também todas as despesas, porque ele está ganhando provavelmente em cima de algumas, entendeu? Então, por exemplo, o valor do frete. O valor do frete que eu consigo junto com os nossos parceiros aqui, que são os agentes de carga, é o valor do frete real que o cliente vai pagar, não vou ficar colocando margem em cima não. Na nossa consultoria, os valores são fixos, a gente cobra um valor para fazer o planejamento, que é valor fixo, e um valor fixo para acompanhar o processo. Não tem mais nada, tá? Agora tem empresa aí no mercado que, vamos supor, ela sabe que o valor do frete é $75, por exemplo, metro cúbico a tonelada, igual nesse caso aí que é. Aí o pessoal coloca 400, coloca 250, entendeu? Então vamos supor, em outras despesas, o pessoal coloca margem também. Aí a pessoa acha que a pessoa não está cobrando ali para fazer a estimativa, mas está ganhando em cima depois quando você for fazer a importação, entendeu? Eu acho muito difícil também, quem tem um volume muito grande aí de solicitações diárias aí de importadores, empresas querendo fazer importação, muito difícil alguém fazer planilha de graça para todo mundo, porque o tempo que vai gastar para fazer isso, que na verdade não é nem as 4 horas que eu gastei aqui hoje para fazer essa estimativa que eu vou te mostrar. Essa estimativa começou alguns dias atrás, assessorando o importador em relação ao fornecedor confiável, analisando a fatura do fornecedor. Essa fatura aqui, ó, eu apaguei várias informações, mas essa fatura aqui a gente teve que ajustar várias vezes. Tem várias informações que são necessárias para fazer a estimativa da forma correta. Eu aqui não estou colocando porque são dados, às vezes sigilosos do importador, não cabe aqui para essa aula. Mas são várias informações. E depois que a gente tem a fatura certa, que raramente o fornecedor manda uma fatura certa, depois que a gente tem uma fatura certa, a gente tem que levantar todas as despesas, então a gente tem que entrar em contato com o transportador, o agente de cargas, ele vai acionar o agente dele lá na China,
tem a questão do fuso horário de 11 horas, para retornar com as cotações, com os valores. Isso aí muitas vezes gasta alguns dias para ser feito, para a gente conseguir levantar tudo e começar a trabalhar na planilha. Entendeu? Então não é uma coisa tão simples assim. Então, uma vez que a gente tem a fatura correta e tem os NCMs corretos das mercadorias, a gente pode começar a trabalhar em cima. Antes disso, não dá. E algumas mercadorias estão sujeitas à licença de importação, restrição, sobretaxa, que é antidumping. Tem mercadoria que está sujeita à anuência da Anvisa, Inmetro, Anatel. Tem mercadoria que é considerada perigosa para transporte, não dá para dividir container, ou se der tem que ter ficha de segurança, aí o custo é mais alto, entendeu? Tem vários detalhes. E tem caso, aqui é o Incoterm, é FOB, ó, aqui ó, FOB. O fornecedor já faz o despacho do aduaneiro lá na China e coloca a mercadoria a bordo do navio no porto de origem. Mas se fosse a XW, a Xworks, eu teria que levantar todas as despesas para mandar alguém lá na empresa do fornecedor pegar essa mercadoria, levar até o porto, armazenar, fazer o despacho, ainda teria despesas na origem, que nesse caso aqui o fornecedor já bancou essas despesas na origem. Então, assim, são vários detalhes que a gente tem que observar, tá? Então, estou mostrando aqui, ó. Então, o que a gente tem que analisar? O custo unitário de item por item. Item por item. Então, essa fatura aqui deve ter o quê? Uns 20, 30 itens diferentes. Tem que fazer rateio de item por item, NCM por NCM, para conseguir chegar no valor final aqui. Por exemplo, a gente aqui recebe, em média, por dia, uns 10 contatos de empresas querendo fazer importação. Então, é inviável a gente ficar fazendo estimativa gratuita para todo mundo que aparece. E mesmo que se fosse poucas pessoas que aparecessem também, a gente não faria gratuita não, tá? Porque isso aí gera muito trabalho, a gente aciona várias pessoas, empresas no Brasil, no exterior, Então esse trabalho aí demanda tempo, conhecimento, experiência, a gente valoriza o que a gente faz. Então é um valor que a gente cobra, não é um valor alto. Muitas vezes o pessoal reclama que às vezes acha que não quer pagar porque não sabe se vai ser viável financeiramente. Aí eu fico até pensando, a pessoa provavelmente é muito escassa mentalmente, ela acha que não tem capacidade de investir um valor aí num profissional, numa empresa especializada para gerar um resultado para ela que vai gerar um ganho financeiro no futuro. E também a pessoa às vezes fica imaginando que é uma coisa simples de fazer, que eu vou mostrar aqui que não é, né? A gente gasta muitas horas, às vezes dias de trabalho, porque tem informações que não dependem da gente. E aquela passagem bíblica também, né, que fala assim, não dê pérolas aos porcos. O que é isso? A pessoa, para receber algo, ela tem que ter mérito, tem que ter meritocracia. Então, se a pessoa está buscando algo de forma gratuita, ela tem que ter mérito para poder conseguir. Tem que justificar porque ela merece que alguém trabalhe para ela de forma gratuita. Porque eu fico imaginando, o custo de uma importação marítima, dividindo o container, é alto. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, a estimativa de custos. Se a pessoa não tem condição de pagar um planejamento básico, então é melhor nem fazer, porque o custo aqui, né, para importar marítima dividindo container não é um custo baixo. Então, se a pessoa não está com condição nem de pagar uma consultoria, que é o valor baixo, imagina na hora que for fazer importação. Então, aqui, ó, o Incoterm é FOB, tá? Os detalhes da carga marítima LCL, dividindo container, uma mercadoria que vai sair da China, vai até o Porto de Santos, vai fazer uma transferência para Betim, porque o cliente está aqui em Belo Horizonte. Por que tem essa transferência de Santos para Betim? Porque a armazenagem lá no Porto de Santos ela vai ficar mais cara do que a gente transferir para Betim. Então, mesmo transferindo para Betim, ainda sai mais barato do que fazer o despacho lá em Santos. Nem sempre vai valer a pena, mas a gente avalia caso a caso. Qual que é o tempo de viagem do navio da China para o Brasil? Aproximadamente 36 dias. Qual que é o valor total da fatura? Aquela fatura que eu mostrei aqui para vocês, ó. O valor total está aqui embaixo, ó. 6.244,73. O valor total do frete, $75 o metro cúbico. Então, o frete é cobrado por metro cúbico ou tonelada, tá? Aí aqui é o seguinte, ó. A gente tem que analisar aqui, ó, cada NCM, quanto que cada NCM representa sobre o valor total da fatura, para a gente fazer o rateio. Se a gente não tiver essa informação, não dá para fazer o rateio dos valores. Então, a gente tem que pegar o valor específico de cada NCM, ratear o frete, o seguro. Aí, cada NCM tem uma carga tributária específica, ó, que varia de NCM para NCM. Tem uma taxa para usar o Siscomex, o adicional de frete para renovação da Marinha Mercante, o ICMS aqui de Minas, ele é 18%. Lembrando que o ICMS é o imposto que mais onera o importador, tá?
Em Minas Gerais tem um regime especial de ICMS para importação, mas empresas que são do Simples não conseguem, tá? A empresa que é optante pelo Simples não consegue regime especial. São Paulo não tem regime especial, Santa Catarina tem, Espírito Santo tem, então alguns estados têm, acho que Pernambuco tem também. Então aqueles estados onde o importador consegue um regime especial, com certeza vai ser melhor, porque vai pagar um ICMS muito reduzido. Então vocês podem observar que eu estou rateando tudo aqui, ó, tá? Então estou rateando aqui as despesas de logística, despesa com despachante, da consultoria, corretora de câmbio. Eu coloco sempre uma reserva de segurança, ela não é normalmente usada, mas eu coloco para despesas imprevistas. Porque às vezes acontece, vamos supor, às vezes a importação cai no canal vermelho, fica pagando mais armazenagem, às vezes por um período maior, às vezes tem uma greve da receita, acontece uma variação no valor do frete, sei lá. Então sempre coloco uma reserva de segurança. Frete rodoviário, muitas vezes eu peço o cliente para cotar com alguma empresa da região, porque às vezes ele já tem tratativa, ele já é uma empresa que usa muito transportadora, tem tratativa com alguma transportadora na região que dá para ele um valor mais baixo, então sai mais barato ele mesmo mandar buscar, ou se ele tiver um veículo próprio, ele pode também. Em alguns casos, dependendo de onde que for, a gente tem parceria com algumas transportadoras e a gente joga o valor também aqui, né, na estimativa. Então, depois que achou o valor total aqui desse NCM, a gente acha aqui o valor para cada item da fatura, ó, a estimativa para cada item. Então, aqui, ó, vou voltar lá naquela fatura. Vamos voltar aqui, ó. Então, esse NCM aqui, ó, o valor é esse aqui, ó, por item, né? Valor por item, aqui, ó, se você pegar a quantidade, o valor unitário, multiplicar pela quantidade, dá o valor total. Então, esse valor aqui do item, a gente vai encontrar o custo em reais aqui, ó, já com tudo incluso, com o valor da mercadoria, com frete, com todas as despesas da importação. Então, esse é o valor final por item. Lembrando que raramente algum prestador de serviço aí que faz planilha de custos vai te apresentar dessa forma, tá? Já colocando valor por item. Normalmente o pessoal coloca o valor geral de tudo e te apresenta, só que você não sabe o custo por item. E o custo por item varia de acordo com cada NCM e com cada item da fatura, porque cada item vai absorver o custo de uma forma diferente. Então a carga tributária e também a questão aí dos custos da importação, eles são rateados para cada item, entendeu? Então a gente tem que analisar item por item para chegar nessa informação aqui. E muitas vezes o pessoal fica querendo saber, mas como que eu faço? Eu pego aquele valor FOB aqui, ó, da fatura, eu pego esse valor FOB da fatura, multiplico por tanto e já vou achar? É simples assim? Não é. Eu já tive casos de faturas que dentro da mesma fatura tem variações, não é a mesma, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Tem casos de produtos que já fiz, mesmo quando é produto único também, às vezes varia, às vezes tem caso aí que vai dar, vamos supor, 85% de custo de importação, já vi de caso de 85% até mais de 200% de variação. Entendeu? Então cada caso é um caso, não tem como afirmar que uma importação vai ser igual para todos, tá? Não é. Importadores diferentes vão ter custos diferentes. Então, voltando aqui, ó, não tem incidência de antidumping, CID, medidas compensatórias, eu sempre coloco um aviso aqui que não pode importar mercadoria usada. Então, lembrando que essa estimativa que eu fiz aqui, ó, deu 14 páginas para o importador poder analisar de forma individual, né, os custos da importação. Tem outras informações também que na verdade, a estimativa deu 16 páginas. Eu tirei duas aqui porque tinha umas informações confidenciais aí do importador, mas eu coloco mais informações ainda do que isso. Então, para esse NCM aqui, eu fiz a mesma coisa, ó. Tem que avaliar. Você vê que a carga tributária é diferente, ó. O outro ali era zerado. O IPI aqui já não é zerado, o IPI. Então, são cargas tributárias diferentes dentro da mesma fatura. Entendeu? Então, assim, aí aqui deu mais itens ainda. Aqui foram quantos? 13 itens, ó. Então, esses 13 itens aqui estão referentes a esse NCM aqui, ó. Então o custo unitário dele é esse. Para o importador fica muito fácil, é só ele pegar a planilha que eu fiz para ele, ele abre aqui, já sabe qual que é o item da fatura ali, ó. Só ele imprimir a fatura junto com a estimativa, ele já sabe o custo em reais, a estimativa em reais. É muito fácil. A partir daí ele já conhece o custo do produto no mercado interno, ele já sabe se compensa ou não, não precisa nem perder tempo. Então a mesma coisa, o outro item aqui, ó. Mesma situação, tem que calcular o valor FOB de cada NCM, ratear tudo, achar a carga tributária, fazer o rateio dessas outras despesas aqui também,
para poder achar o total estimado para esse NCM, depois fazer o rateio ali e achar o custo unitário para cada unidade ali. E vai fazendo isso, entendeu? Olha só, item por item aqui, ó. É a mesma coisa que eu fiz para cada NCM, entendeu? E o final de tudo aqui, ó, o valor total geral da importação deu 63.352,48, não contando o frete rodoviário para buscar lá de Betim e levar na empresa do cliente. Então a fatura, vamos voltar lá na fatura. Fatura aqui, ó, o custo total dela era quanto? 6 mil dólares, valor FOB, né? Que não tem frete, não tem seguro, não tem nada. Então 6 mil dólares. Vamos arredondar aqui, vamos supor que fosse 6 mil mesmo, né? Que é 6.200 e alguma coisa. 6 vezes 5, 30. 30 mil. Então 30 mil aqui, ó, eu tive o quê? 63 mil. Então praticamente dobrou. Só que você pode observar o seguinte, que não dobrou 100% para tudo igual. Cada mercadoria aqui, cada item absorveu o custo geral da importação de uma forma diferente. Então pode ser que um item aqui absorveu 100%, outro 80%, outro 120%, entendeu? Não quer dizer que seja 100% para tudo. Então se você fizer uma coisa genérica, se alguém te passar uma estimativa de custos genérica e você analisar tudo isso de forma separada, vai dar erro. Você vai achar que às vezes um item que você está querendo importar vai valer a pena e não vai. Ou você vai fazer a proporcionalidade da forma errada, vai fazer o rateio da forma errada e o seu custo da importação vai ficar errado e o seu preço de venda também. Às vezes você vai achar que tem um item que compensa ele e não compensa e vice-versa, entendeu? E lembrando que tem algumas situações que a gente não consegue controlar e prever. Então, canal de conferência da mercadoria, se cair no canal vermelho, pode gerar despesas extras de armazenagem, movimentação da carga. Se o importador passar a classificação fiscal errada, também vai complicar. Mercadoria faltando, estragada, roubo de carga, variação cambial, despesas de frete e logística que podem variar. Como que a fiscalização na origem e no destino vai ocorrer, entendeu? Então, o que o importador normalmente vai pagar de imediato? Vai pagar fornecedor, corretora de câmbio, consultoria, o resto das despesas são pagas quando a mercadoria chegar no Brasil. Então a gente avalia tudo isso aqui, isso é um trabalho extenso que a gente faz de planejamento inicial da importação. Não é só planejar a importação, não é só fazer estimativa de custos. Planejar a importação, a gente avalia avalia a questão do fornecedor, se o fornecedor parece ser confiável, avalia a fatura, pede para corrigir fatura, orienta o importador sobre o NCM, se está classificando da forma certa, pede ele para conferir se o NCM está certo, explica como verificar isso, ajusta a questão aí das despesas da importação, tenta reduzir, negociar custos, tarifas de armazenagem a gente negocia, tem várias despesas que a gente negocia previamente para o importador, a gente avalia todas as formas de tentar reduzir custos para só depois fazer essa estimativa. Isso aqui é o final do final, entendeu? Do planejamento inicial. Aí planejou, viu que não está compensando? Refaz a estimativa, né? Avalia outros fornecedores com preços melhores, tira um item que não está valendo a pena, coloca outro, a gente refaz. Agora, se não estiver valendo a pena mesmo, busca outra coisa, né? Pelo menos avaliou, viu que não compensa. É melhor gastar um pouco de dinheiro agora e chegar a essa conclusão do que importar e arrepender depois. E se estiver compensando, se organiza para fazer o processo. Aí habilita a empresa no radar, credencia despachante e faz outras coisas aí, entendeu? Então, resumidamente é isso. São vários detalhes aí, mas vale a pena você conhecer para poder entender como que funciona uma estimativa de custos aí na importação. Então é isso aí, pessoal. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve aí no canal, acompanha o nosso trabalho, entre em contato se precisar de uma consultoria ou curso, que a gente está à disposição. Até mais, tchau, tchau.